Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um momento da leitura bíblica. Hoje vamos ler Mateus, capítulo 9. Que nós possamos ter esse momento de aprendizado da palavra de Deus. E pegue aí sua Bíblia, seu caderno, para que possamos continuar esse momento de aprendermos juntos, entendermos o que Deus quer para cada um de nós, para também refletirmos sobre as lições que podemos tirar da palavra de Deus para a nossa vida. Como sempre digo, sou Sandra Reis, sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de saber quem está aqui comigo, seu nome, sua cidade e quais reflexões têm chegado para a sua vida nesses momentos de leitura da palavra de Deus. Vamos ao nosso texto? Onde Jesus passa, nada continua no mesmo lugar, nem o corpo, nem a alma, nem a história. O que eu quero te perguntar hoje é: o que aconteceria na sua vida hoje se você deixasse Jesus tocar justamente aquilo que você tem tentado esconder? Esse texto fala da ação de Jesus. Nós lemos o texto anterior falando de curas, restauração, libertação, perdão de pecados, chamado, né? E nós vamos entender também tudo que Jesus quer ensinar, confrontando as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, como, por exemplo, os fariseus, quando ele acolhe os pecadores, revelando o seu reino. Ele reconhece a necessidade de cada um deles, mas, de certa forma, ele confronta aqueles que também estão ali para, de certa forma, julgar Jesus. Vamos ao nosso texto? E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Levantando-se, foi para sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar triste os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, pois, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.
Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecida de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou-lhe a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentalistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe a mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo o país. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Aqui terminamos o capítulo 10. Vamos ao texto, vamos prestar atenção. Nós começamos com Jesus perdoando pecados, autoridade divina. Algumas paralisias vêm da culpa, da vergonha. Jesus cura o corpo, mas Jesus começa pelo coração. Jesus perdoou os pecados. Jesus também curou aquela paralisia. E aí, Jesus continua nesse texto, Jesus agora chama Mateus. Jesus chamou Mateus, Mateus era rejeitado pela sociedade. Jesus, ele vê valor onde o mundo não vê. Onde o mundo vê falha, onde o mundo critica, onde o mundo condena, Deus vê valor. E Deus chama aqueles que às vezes ninguém escolheria. E Jesus chama Mateus, Mateus segue Jesus. Jesus continua ensinando, Jesus traz uma nova forma de aliança com o povo. Então, mudanças aqui dentro, mudanças dentro de nós pedem estruturas novas. Jesus está falando disso. Não dá para viver o novo de Deus com uma mentalidade antiga, uma mentalidade lá de trás. Não dá. É preciso entender o novo momento de Deus na nossa vida. Para que haja mudanças, eu preciso estar disponível a ouvir a voz de Deus e a alterar em mim o que é necessário ser alterado. Jesus continua o processo. Ele vai até a casa de Jairo, ele passa também pela mulher do fluxo de sangue, aqui ele está trabalhando a fé que rompe limites, a fé que rompe processos prolongados de desgaste de identidade. Quantas vezes você passa por processos longos, mas a sua fé está ali firme em Deus. Quando tudo parece desmoronar, Jesus entra.
E Jesus traz a resposta. É isso que a palavra dele faz conosco. Não desista, não desista da sua vida, não desista dos seus momentos. Jesus continua te vendo. Depois Jesus encontra com dois cegos, um demoniado. Ele vê o que ninguém nota, ele acessa os corações, ele acessa as nossas mentes. Há dores que silenciam, há dores que cegam, há dores que nos deixam em lugares muito doído. E Jesus devolve a visão àquele cego. Jesus devolve voz àquele endemoniado. Jesus devolve dignidade. Jesus traz isso para a nossa vida. O que você está precisando hoje de Jesus? Fala com Ele. Quais dores você precisa que Jesus acesse nesse momento? Usa a sua fé, que a sua fé pode trazer para você grandes resultados. Terminando, a colheita é grande, poucos são os trabalhadores, então Jesus tem uma compaixão profunda. Ele sente a dor das multidões, ele entende as multidões. A compaixão é olhar para a multidão e enxergar as pessoas. Jesus vê as pessoas. Deus não quer espectadores, ele quer pessoas que se envolvam, que estejam disponíveis, que queira fazer a obra. Para nós aplicarmos na nossa vida hoje esse texto, pense nisso. Quantas paralisias tem na sua vida? Quantas culpas, quantos medos, quantas vergonhas, quantas feridas você tem? E você pode permitir que Jesus redefina o valor na sua vida. Você pode permitir que ele redefina a sua vida como ele fez com Mateus. Que você acha de falar para ele quais abandonos, quais lugares e comportamentos velhos estão modelando o seu viver que está te afastando do novo de Deus? Qual é esse lugar que você pode olhar e falar: deixa eu transformar isso aqui e aceitar o novo que Deus está mandando para a minha vida? Exercitar a fé, ser persistente como a mulher do fluxo de sangue, não deixar que nada barre a sua direção, o seu direcionamento até Deus. Busque visão espiritual, mundo onde as pessoas estão cegas, onde as prioridades são tão efêmeras. Busque a visão espiritual, pede discernimento, responda ao chamado e que Deus está pedindo para você, para que você entre na seara. Qual é? Entenda o chamado de Deus para o seu dia, para a sua vida. Qual área da sua vida você deseja que o Senhor Jesus restaure hoje, nesse momento? Porque onde Jesus toca, a vida não apenas melhora, ela recomeça. Porque Ele é Deus de recomeço. Você acha qual o lugar que você quer que o Senhor toque em você? Qual paralisia? Qual lugar que você quer que seja renovado e restaurado? Qual é? Fale com Ele. Vamos orar? Senhor, abra os nossos olhos para que possamos entender esses lugares que precisamos de renovo, esses lugares que estão paralisados em nossa vida, onde nós não vemos, onde nós não temos consciência, que nós possamos ser também restaurados. Abre a nossa visão para nós vermos tudo aquilo que no mundo espiritual tem trabalhado a nosso favor, mas não temos contemplado, que nós tenhamos prioridades diferentes a partir de hoje, que nós possamos olhar para esses lugares que estamos em paralisia, por causa de uma dor, de uma culpa, de algo que aconteceu lá no passado, mas que o Senhor já nos perdoou, mas isso está nos paralisando hoje, que nós possamos ter esse olhar diferenciado. Abençoa, Senhor, para que nós possamos transformar a nossa vida, viver uma vida diferente, uma vida que seja de valor na tua casa. Abençoa cada irmão, cada irmã que nesse momento sente que sua vida está parada por algo, por uma dor, por um movimento que não aconteceu, por algo que não foi perdoado, mas que nesse momento elas possam entender, abra as visões, Pai, para que elas entendam.
com o mundo espiritual e para que nós possamos também, Senhor, nos disponibilizar para fazer a tua obra, para estarmos diante da tua casa, dos serviços da seara, e sim nos disponibilizarmos a estarmos fazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro no teu nome santo, pedindo que o Senhor traga cura para todas as áreas da nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, que eles sejam alcançados pela tua boa mão. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar sua casa, sua família, te dar direcionamento, entendimento na palavra, que a cada dia você seja alcançada pela sua misericórdia, pela tua boa mão. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.